Beleza, pessoal. Então, como eu tinha falado para vocês, hoje eu vou passar um conteúdo que é sobre o pré-dimensionamento de galpão. É isso aqui, está lá no nosso cimento, né? Lembrando que o engenheiro hoje em dia, ele não faz vamos dizer assim, dimensionamento, ele faz um pré-dimensionamento. Então, os programas de cálculo estrutural de aço, igual os programas de cálculo estrutural de concreto, eles demandam duas coisas básicas. Primeiro, a primeira coisa básica é o seguinte, é posicionamento dos elementos. Tá? A primeira coisa básica que o engenheiro tem que saber, o programa não vai te falar isso, vai ter que posicionar os elementos. Segunda coisa básica a, é o pré-dimensionamento do elemento. Tá? Então, você vai ter que informar para o programa um dimensionamento prévio daquilo que você quer utilizar, certo? Até por questões arquitetônicas, pilares e vigas, a colocação de pilares e vigas tem interações, né? Tem consequências do produto final do projeto de arquitetura. Então, pilares e vigas, se eles forem muito grandes, eles vão ressaltar da parede, eles vão sair da parede, né? Então, antes de entrar em qualquer programa, ou melhor, né, aquilo que o programa pede em primeiro lugar é o posicionamento dos elementos, primeiro. Segundo, ele pede o pré-dimensionamento dos elementos. Depois você vai lançar aquilo no ambiente do programa, o programa vai rodar e ele vai te informar se o seu pré-dimensionamento está correto, se o seu pré-dimensionamento está exagerado, se o seu pré-dimensionamento está subcalculado, subdimensionado, né? Você subavaliou. Então, nós vamos fazer isso hoje aqui para galpão de metálico, tá? Que é a estrutura metálica mais comum e dá, assim, com certa facilidade, a gente consegue fazer o levantamento das peças e fazer o pré-dimensionamento dele, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui não é nem um projeto, não chega nem a ser um projeto, nós vamos fazer o projeto agora aqui. É uma solicitação, é uma necessidade. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Acho que vocês estão vendo aí uma tela do CAD, né? Tela do CAD. Então, vamos ver aqui o que é qual que é a solicitação do exercício. A solicitação do exercício é o seguinte: calcular um galpão de 18 por 24 por 6 metros, quer dizer, 18 é a largura, 24 é o comprimento, 6 metros é a altura. Muito comum, é um galpão muito comum. Em geral, os vãos livres de galpão, eles variam aí de 10 a 25 metros, tá? A imensa maioria está na faixa de 10 a 25 metros, sendo que abaixo de 10 e acima de 25, os vãos livres nesses tamanhos, abaixo de 10 e acima de 25, eles ficam antieconômicos. Então, essa faixa de 10 a 25 metros é uma faixa, vamos dizer, ótima. É uma faixa ótima, economicamente falando. Para não ter pilar no meio, tá, gente? Quando eu falo 18 metros, né, 18 por 24, 18 sendo a largura, né, 18 é a largura, 24 é o comprimento. Então, o vão dele é 18 metros. Então, significa que você tem 18 metros de vão livre, sem pilar. O que é isso? É uma quadra de futebol. Por exemplo, o quadro de futebol tem em torno de isso aí, 18 metros, 20 metros, até 22 metros, né? Quadro de futebol de salão. Vão livre significa vão sem pilar no meio. Você tem só os pilares de extremidade que vão fazer aí o suporte para as paredes e o suporte para a cobertura, tá? Então, o 24 metros é o comprimento também, né? Eu peguei, isso aí na verdade já é uma quadra de futebol de salão mesmo, eu peguei o tamanho dela. E o 6 é a altura. É muito comum também pilares de 6 metros de altura, dois que a gente chama de dois pés direitos, né? Dois pés direitos. Porque você não pode ser uma coisa muito baixa, né? Lembrando que esses dois pés direitos e 6 metros é no ponto mais baixo da estrutura, que é nas laterais, porque
por causa do caimento da cobertura no meio do galpão, a estrutura ela é mais alta, mas a gente não conta isso com o pé direito, a gente conta com o pé direito só a parte mais baixa da estrutura, e na parte mais baixa da estrutura nós teremos 6 metros de altura, tá? Então tá aí nosso galpão, 18 de largura, 24 de comprimento e 6 metros de altura. Então, o primeiro passo é distribuir os pilares. Normalmente, quando você chega nesse ponto aqui, você já sabe que o formato da seção que você vai usar nos seus pilares. Lembrando que pode ser uma seção, pode ser um formato, se você optar por perfis laminados, pode ser uma seção T, pode ser uma seção L, né? Pode ser uma seção U, pode ser, tem várias, pode ser uma seção, isso são perfis laminados. Se forem perfis dobrados, você pode usar a seção U enrijecido, o perfil caixão, que são 2 U enrijecidos soldados, aí você vai ter uma seção retangular, né? Produto final, a seção retangular. Então, enfim, quando você vai lançar os pilares, o ideal é que você já tenha o formato que você quer os pilares, tá? O ideal é que você já tenha pré-definido qual será a seção, pelo menos a seção, não digo formato, porque a seção, o tamanho exato da seção vai depender do cálculo. Mas pelo menos o formato da seção que você quer utilizar, ou se é um perfil laminado, ou se é um perfil dobrado, né? Lembrando aqui, perfil laminado são chapas mais grossas, a peça já chega ela já chega na obra pronta, configurada, não é? Ela já sai da usina configurada. Perfis dobrados são chapas mais finas. Essa chapa sai da usina, a produção ela tem que passar por uma dobragem. Então existem as empresas de dobragem. Então, em geral, geral não, sempre, né? Sempre. Perfil de chapa dobrada trabalha-se com chapas mais finas, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa é distribuir os pilares. Eu desenhei aqui, ó, a planta do nosso ginásio, né? Então, nossa quadra. Então, ela tem aqui 18 por 24, certo? No vão aqui, ó, no vão ela é 18, nesse sentido aqui ela é 18. Nesse sentido aqui, ó, ela é 24, tá? Critério para pilar metálico. Vão sempre múltiplo de 3. Sempre múltiplo de 3. No caso de galpão, qual que é o ideal? Múltiplo de 6. Certo? Múltiplo de 6, né? Múltiplo de 6, assim, né? A grosso modo. O ideal é que essa distância aí seja 6 metros, no caso de galpão. Por quê? Por um motivo simples. Porque as peças metálicas, por norma, elas têm 6 metros de comprimento. Então, não é nem por causa do pilar, embora por acaso o nosso galpão tenha 6 metros de altura, mas não é por causa disso. É porque na hora que eu distribuir os pilares aqui, ó, vou distribuir um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, né? Essas distâncias entre eles vão cobrir exatamente uma peça, qualquer que seja a peça que eu colocar para travar esses pilares, vai ser a distância de uma peça, certo? Então, modulação para galpão metálico, gente, sempre é 6 metros. Eu ia falar assim, sempre é 6, né? Pode ser 3 ou pode ser 12, mas 80% dos galpões que vocês vão fazer vai ser 6 metros. Às vezes você vai fazer um galpão pequenininho e tal, de vão pequeno, vai usar pouca peça, aí pode usar 3 metros. Ou então o contrário, é um baita de um galpão, eu vou fazer um galpão muito grande, aí a sua modulação ela pode ser de 12 ou até de 18, eu já vi até de 18, mas sempre múltiplo de 6. 6. Sempre múltiplo de 6, né? 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6 ou meio vezes 6. Isso é por uma questão econômica, para economizar, tá bom? Economizar porque as peças metálicas, elas têm 6 metros de comprimento. O vão também, assim, eu nem ia falar isso, porque é menos representativo, mas o vão aqui também, ó, o ideal é que ele seja múltiplo de 6, pelo mesmo motivo. Porque as peças aqui, ó, são tudo, você compra as peças tudo de 6 metros, tá? Então, beleza, lancei o primeiro pilar aqui, ó, bem na linha de divisa do galpão. Eu lancei assim para ficar mais fácil a gente distribuir igualzinho, tá?
que eu vou fazer? Eu vou modular ele 6 em 6 metros, por causa desse critério que eu estou falando para vocês, né? Que é o tamanho das peças. O ideal é que essa modulação seja múltipla de 6. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer umas linhas de apoio para mim aqui, sempre de 6 em 6. Ó. Então, 6, 12, 18, 6, né? 6, 12, 18, 0, 6, 12, 18, 24. Certo? Meu galpão é 24 metros de comprimento. E aí eu vou copiar aqui, já decidi que a minha seção vai ser a seção I. Isso já está pré-decidido, né? Que minha seção vai ser uma seção I. Eu não sei o tamanho dela ainda, mas eu já sei que vai ser uma seção I. Então eu pego aqui, ó, e copio a minha seção I para as minhas linhas auxiliares, né? De um lado do galpão e do outro lado do galpão. Beleza, então, repare, gente, desse jeito que eu estou fazendo aqui, é para não ter pilar no meio, tá bom? Isso aqui não vai ter pilar no meio, eu preciso de um vão livre. O cliente chegou para você e falou assim, ó, eu vou fazer uma quadra da minha escola, então não pode ter pilar no meio, certo? Então, quando a gente vê essa configuração aqui, né, 18 por 24 por 6 metros de altura, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 24, no meio não tem nada. Então é isso que eu quero dizer com vãos livres, tá? Então eu fiz a primeira coisa aí usando o primeiro critério, distribuir as peças, não é? Da minha seção pré-definida, da minha seção pré-determinada, a seção em T, eu distribuí as peças de 6 em 6 metros. O mais próximo possível disso, tá, gente? Sempre use vãos iguais aqui, ó. Sempre use vãos iguais. Então, às vezes, o seu comprimento não é múltiplo de 6, mas não use vãos diferentes. É muito ruim executar pilar executar galpão, executar prédios assim, usando vãos diferentes. Se o seu comprimento for, por exemplo, 22, se for 22, pega 22 e divide pela quantidade de vãos que você quer, que é mais ou menos isso aqui mesmo, 1, 2, 3, mais ou menos 4 vãos. Vai ser o mais próximo de 6 que você vai ter aí. Vai dar o quê? 5.8, 5.8, 5.8. Não é o ideal, não, mas é melhor do que deixar vãos diferentes aqui. Essas distâncias aqui entre as linhas de pilares, o ideal é que elas sejam iguais, tá bom? Então, matamos aqui, ó, matamos aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, distribuir os pilares. Eu vou botar ele de outra cor aqui para nós sabermos que nós eliminamos esse negócio. Deixa eu achar. Porque o desenhista é aquela maravilha, né? Que eu sou, né? Vou aqui, achei. Tá. Bem, calcular as cargas de vento e as cargas axiais. Na verdade, gente, assim, eu estou falando para calcular as cargas de vento e as cargas axiais, mas nós vamos calcular só as cargas de vento. Por quê? Galpão, em geral, galpão, em geral não, 100% dos casos, são estruturas muito leves. Estrutura de galpão é uma estrutura muito leve, do ponto de vista, né, axial, do ponto de vista de carga de cima para baixo, tá? Se você tiver um galpão desse aqui, você vê que nós nem desenhamos o galpão, né? Mas se você tiver um galpão desse aqui, o que, que você vai ter de carga em cima desses pilares? É a carga de cobertura, só a carga de cobertura. E a carga das paredes. Eu estou considerando não ter parede aqui e parede aqui. Né? Deixa eu até apagar aqui para você entender direito como é que vai ser. Eu vou ter parede de cá e parede de cá, só no perímetro. Não vou ter parede na frente, nem vou ter paredes no meio, tá? Então, a carga que eu vou ter nesses pilares aí, se eu estruturar as paredes com vigas, e as vigas forem adequadamente amarradas nos pilares, a carga que eu vou ter vai ser a carga de cobertura. Então é muito leve. Qual que é a carga que realmente conta quando a gente vai projetar galpão? É a carga lateral, é a carga de vento, tá?
Ah, mas eu vou ter uma ponte rolante, a ponte que vai puxar a carga. Aí você calcula a carga axial, que é mais fácil que calcular a carga de vento. Mas, em geral, quando passa a carga de vento, passa a carga axial também. Quer dizer, quando eu calculo o galpão para suportar as cargas horizontais, são muito maiores, ele vai certamente suportar as cargas verticais, tá? Isso que eu estou falando para vocês. Então, vamos calcular as cargas de vento, ver a quais cargas estão submetidas cada um desses pilares, e aí depois a gente calcula a área necessária para suportar essas cargas. Então, como é que a gente calcula as cargas de vento? Você precisa de uma coisa, consultar uma coisa chamada isopleta. Isopleta é uma carta de ventos no Brasil. Essa carta de ventos traz qual é a carga em quilonewtons por metro quadrado que uma parede dessa sofre, às quais os prédios estão sujeitos, numa determinada região, varia de região para região. Tá? Então, tem nas cartas, nas isopletas, tem as cargas de vento mínimas e as cargas de vento máximas. As mínimas e as máximas. Qual que a gente usa? A gente usa as máximas. Tá? A gente usa as máximas e ainda coloca uma sobrecarga de 40%, né? Como a gente aprendeu lá quando a gente falou de coeficiente de segurança. Então você pega a carga máxima de vento, que é dada, na verdade, uma tensão, né? Vamos lembrar o que é uma tensão. Tensão é uma força dividida por uma área. Isso aqui é uma tensão. Então as isopletas, elas te dão uma tensão, elas te dão uma força dividida por uma área. A primeira coisa, então, é consultar as isopletas. Eu já consultei para Brasília, e eu sei que aqui em Brasília os ventos variam de 1,35 a 1,95 quilonewtons por metro quadrado. Tá? Isso aí são a minha carga de vento. Vou apagar isso aqui porque eu fiz a conta antes. 1,35 a 1,95. Então eu vou usar qual? Eu vou usar 1,95, que é a carga mais alta, né? Que é a carga mais alta. Então, por que tem valor mínimo? Porque essas isopletas não são usadas só para cálculo de prédio, elas são usadas também para cálculo de carga eólica. Aí, quando você vai projetar, por exemplo, aquelas turbinas eólicas, aí você tem que saber o valor mínimo do vento para ver se é viável instalar as turbinas eólicas. Não é para nós só interessante a carga máxima. Então, eu vou pegar essa carga máxima aqui, ó, 1,95, e multiplicar pelo coeficiente de segurança, que é 40, né? 1,4. Então, eu vou multiplicar por 1,4. Aí eu tenho a minha carga de cálculo. Vou fazer essa continha aqui. 1,95 o quê, gente? Quilonewton por metro quadrado, tá? Nunca pode esquecer as unidades. A gente se perde se a gente esquecer as unidades. Vezes 1,4. Então tem 2,73 quilonewton por metro quadrado. Essa é a minha carga de cálculo. Essa é a carga de vento que eu vou usar. Muito bem. Achei a carga. Ah, mas isso aqui é uma carga sobre uma área. Eu tenho que calcular o quanto que isso quanto que dessa carga pressiona um pilar. Como é que eu faço isso? Você faz da seguinte forma: você calcula a área de influência do pilar. Então eu desenhei uma lateral do galpão aqui, ó. Nosso galpão ele é assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5 linhas de pilares, né? Então eu tenho aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5 linhas de pilares. Aqui eu estou vendo por cima. Aqui eu estou vendo pelo lado, como se eu estivesse olhando uma parede dessa aqui de lado. Eu sei que eu tenho parede aqui e sei que tem parede aqui. Tá? Essa parede funciona como uma vela. Ela empurra o pilar. Faz isso aqui no pilar. Na hora que o vento bate daqui para cá, a parede tende a quebrar o pilar. Tá? Certo? Então, isso aqui tem 3 metros, que é a área da parede. Aí eu vou calcular uma coisa chamada área de influência do pilar. Esse pilar da ponta aqui, ó, qual que é a área de influência dele? Metade desse painel. Metade da distância que vai desse pilar até esse pilar. É a área de influência desse aqui, de ponta. Então é só isso aqui, ó. 3 vezes 6. Porque essa distância aqui,
Essa distância aqui entre os pilares é 6 metros, né? Ó, distância é 6 metros, tá? A altura também é 6 metros. A distância entre todos os pilares é 6 metros. Então, qual que é a área de influência desse pilar da ponta? A área de influência dele. Qual é a área que ele absorve a carga? Que área que é que ele absorve a carga? Metade dessa parede que liga esse pilar a esse pilar. A metade dela, 3 metros. Vale para esse pilar, vale para esse pilar aqui. Tá? E esses pilares que estão no meio aqui, qual que é a área de influência dele? Metade da distância desse pilar até esse pilar, mais metade da distância desse pilar até esse pilar. Certo? Então aqui nós temos 3 vezes 6 mais 3 vezes 6. Vou repetir, ó. Metade da área, né, da distância desse pilar até o pilar da ponta, mais metade da distância desse pilar até esse pilar que está no meio, tá? Então é 3 vezes 6 mais 3 vezes 6, certo? Então vamos escrever aqui, ó, área de influência do pilar, né? Área de influência do pilar. No caso aqui é 3 vezes 6. Vou fazer bem devagarzinho para você entender. Que é de um lado dele, mais 3 vezes 6. É do outro lado dele. 3 é a distância, 6 é a altura do painel. 3 é metade da distância de um pilar para o pilar adjacente. 6 é a altura do painel. Acabou? Não acabou. Você tem que levar em consideração a influência do telhado, influência da cobertura. Essa influência aqui, ó. O vento que bate nesse telhado, nessa projeção aqui, lembra que esse telhado é inclinado aqui, ó. Ele é inclinado, você está vendo a parte dele inclinada. Mas a gente considera só a projeção dele. Essa projeção aqui, ó, ela, a hora que o vento bate nela, pensa no vento batendo daqui para cá, ela puxa o pilar também. Essas telhas, essa estrutura estão amarradas no pilar, certo? Então ela também tende a fazer um esforço horizontal no pilar. Não é só a parede que faz esforço horizontal no pilar por causa da carga de vento. A cobertura também faz esforço horizontal no pilar por causa da carga de vento. Então tem que levar ela em consideração, certo? Nesse caso aqui, eu estipulei, né, não, isso aqui não é isso aqui tudo, é 1,5. Eu estipulei uma altura aqui de 1,5, de projeção de 1,5, de 1,5 m, né? Para quem não está entendendo, eu vou desenhar isso aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. Vou explicar para você aqui. Ficou bom. Isso aqui, ó. Sua cobertura é isso aqui. A sua parede, seus pilares estão bem aqui, ó. Desenhando a grosso modo, né? Só para você entender o que eu estou fazendo aqui. O pilar está bem aqui, ó. Certo? Então, qual que é a sua projeção de cobertura? Sua projeção de cobertura é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a sua projeção de cobertura, tá vendo? Então, se aqui no meio eu tiver, se aqui nesse ponto que eu tiver 1,5 m, tiver 2 metros, tiver 2,5 m, essa vai ser a altura que você vai levar em conta de projeção de cobertura. Vezes a distância de influência do pilar, né? A influência dele. Metade da distância dele para o outro, metade da distância dele para os adjacentes, né? Para esse adjacente, para esse adjacente. Então, aqui é 1,5 vezes quanto? Vezes 6. Eu tenho 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Então, isso também é a área de influência do pilar aqui. Então, eu pego aqui, ó, 1,5
vezes 6. Agora eu posso calcular qual que é a área de influência do pilar. Até vou escrever aqui, né? Para a gente não esquecer. Área de influência do pilar. Então, é 3 vezes 6 é 18, mais 18, mais 9, né? 1,5 vezes 6 é 9, certo? Então, é 18, é isso mesmo? É 9. Então, é 18 mais 9. Dá o quê, hein? Vou fazer essa conta aqui, que eu tô ruim de cabeça. 18 mais 18 mais 9. 45. Então, a área de influência do meu pilar é 45 metros quadrados. É? 45 metros quadrados. Tá. Qual é, então, né? Se eu tenho 45 metros quadrados e a minha carga de vento aqui, eu vou escrever isso aqui também, né? Carga de vento. A minha carga de vento tá 2,73 kN. Qual o esforço? O esforço 100 kN que vai ser a qual cada pilar desse vai ser submetido. Então, vai ser a área de influência, 45. Vamos escrever isso, porque depois, para você for ler, você lembra. Esforço no pilar. Esforço no pilar. Nós vamos ter 45 vezes 2,73, certo? Concorda comigo? Ó, carga de vento, quilonewton por metro quadrado, vezes 45 metros quadrados. Corta o metro quadrado com metro quadrado, eu vou ter quilonewton, certo? Vezes 45 vezes 2,73. Oh, meu Deus do céu. 45 vezes 2,73. 122,85. 122,85 o quê? Quilonewtons. Ou seja, cada pilar desse, gente, cada pilar desse não. Os pilares com essa área de influência, né? Pilar com essa área de influência é esse e esse. São 3 pilares, certo? Com essa área de influência. Então, se eu chamar aqui, para facilitar aqui, para facilitar para a gente enxergar, eu vou chamar esse primeiro pilarzinho de pilar A. Vou chamar esse primeiro pilarzinho aqui de pilar A, tá? O segundo vai ser o pilar. Vamos botar todos, depois eu mudo de nome. Pilar A. Esse aqui é o meu pilar B. Esse é o meu pilar C. Pilar D. Pilar E. O que muda entre esses pilares aqui? A área de influência deles. A área de influência que muda. Então, o meu pilar B, C e D tem a mesma área de influência, a mesma. Os meus pilares A e E têm também a mesma área de influência, diferente das outras 3. A área de influência desse pilar aqui e desse pilar aqui é a metade das dos outros. Por quê? Porque estão na ponta. Eles estão nas pontas, né? No fim do perímetro.
Então, isso faz com que a área de influência deles seja metade da área de influência dos outros pilares. Então, se você for fazer essa conta aqui, para esses dois pilares de ponta, isso aqui vai dar metade. Ó. Isso aqui vai dar a metade. A metade? É, a metade, né? É, metade. Isso aqui vai dar metade, certo? Porque a área de influência deles é só a metade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Você não deve fazer esse cálculo para melhor situação. Quer dizer, se eu usar esses pilares da ponta, isso aqui vai dar menor. Ó. O esforço do pilar vai dar menor, porque a área de influência é metade. Então, o esforço no pilar vai dar menor, vai dar metade disso aqui. Isso não serve para o cálculo. Eu tenho que fazer esse cálculo com qual valor? Com o maior valor, né? Os pilares que me deem a área de influência maior. Considerando que eu vou usar o mesmo perfil para todos os pilares, isso aí também é uma jogada de economia. Aí você pode perguntar assim, Cristian, mas os pilares das pontas são diferentes. Eu não poderia usar perfis diferentes, perfis mais leves? Teoricamente poderia. Em prédios mais complexos, isso até é feito. Mas não num prédio tão simples como esse. Em geral, em galpão, a gente utiliza o mesmo perfil para fazer todos os pilares, tá? Então, já que é o mesmo perfil para fazer todos os pilares, qual que eu vou utilizar? Qual pilar desses vai ser a minha amostra? O pilar que me dê o maior esforço. O pilar que me dá o maior esforço são esses pilares do meio, não são os pilares da ponta, tá? Então, beleza. Ó. Achei aqui meu esforço no pilar. 122,85 kN. Então, vou matar aqui, ó. Vou matar aqui o meu segundo passo aqui, passo 2. Acabar com o passo 2 aqui, eu já matei, tá? Beleza. Terceiro, cancela esse trem. Terceiro passo, calcular as seções necessárias. Parece assim, nossa, o mais difícil é calcular as seções necessárias, mas não é. Vou explicar para você como é que você faz. Você usa uma coisa chamada patamar de escoamento do pilar. Tá? Patamar de escoamento do aço. Patamar de escoamento do aço. Então, o patamar de escoamento do aço mais utilizado, aí você tem que especificar o aço, né? Mas o aço mais utilizado chama-se A36. Escrevi aqui. Aço A36. É o ACM 36, mas ele é conhecido na rua como A36. Então, nós vamos utilizar o aço A36. É o aço mais utilizado. Esse aço, gente, tem um patamar de escoamento conhecido. Tem um patamar de escoamento totalmente conhecido, que é 210 megapascal. O que significa patamar de escoamento? Vamos explicar de novo. Patamar de escoamento é quando o metal sai da fase elástica, ele entra na fase plástica. Ele perde as características de elasticidade, tá? Por que ele é importante para nós? Esse conhecimento é importante para nós. Porque a gente faz cálculo do patamar de escoamento para baixo. A gente não calcula, o engenheiro não calcula peça metálica na fase plástica. Não. Sempre é do patamar de escoamento para baixo. Então, eu vou usar, na tensão que o aço resiste, eu vou usar o meu patamar de escoamento. 210 megapascal para esse aço A36. Na verdade, a literatura fala que varia, isso aí é uma média, tá? Varia de 195 até 295 megapascal para o aço, mesmo para o aço A36. Então, muitos autores recomendam usar 210. Com um estudo melhor, você poderia usar 250, 260, mas a maioria dos autores recomenda usar 210 megapascal, beleza? O que são 210 megapascal, gente? São 210, mega é milhão, né? Quer dizer, vou começar diferente. O que é 1 pascal? 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Isso aqui é 1 pascal. Eu vou ensinar do jeito que eu acho mais fácil. Tem gente que ensina isso diferente, mas eu vou ensinar do jeito por causa das unidades, né? Eu acho mais fácil fazer assim. 1 pascal é 1 newton por metro quadrado, tá? Então, o que é 1 megapascal? É igual... Mega é milhão, né? Quilo é 1000, mega é milhão.
1 megapascal é igual a 1 milhão de newtons por metro quadrado. Certo? Use sempre as mesmas unidades. Unidade é terrível. Unidade você erra, unidade você esquece. Aí pronto, a conta fica errada no final. Então use sempre as mesmas unidades. Beleza? Então, ó, 1 megapascal, 1 milhão de newtons por metro quadrado. Isso é o que, gente? Ah, beleza. Então, o que é 210 megapascal? Que é o patamar de escoamento do aço. 210 megapascal, então, é igual a 210 milhões, né? 210 milhões de newtons por metro quadrado. Esse é o patamar de escoamento do aço, beleza? Ótimo. O que é? Eu quero que, lembre-se, nunca se esqueçam do que nós estamos calculando. Nós estamos calculando uma área de aço resistente, tá? Então eu tenho aqui, ó, que o meu sigma, né? Eu não tenho aqui no meu teclado esse símbolo. Então, vou botar aqui. Tensão é igual a... Vou escrever, né? Para você não esquecer. Força sobre área. Tensão é igual a força sobre área. Tensão. Qual tensão nós vamos usar? Tensão do patamar de escoamento, filho. Tensão do patamar de escoamento. Ou seja, aliás, vamos mudar o raciocínio. O que eu quero? Eu quero a área. Né? Não é isso que eu estou calculando? Não é isso que eu calculo quando eu vou fazer cálculo estrutural, né? É uma área de aço. Eu estou calculando uma área de aço. Então, a área é o que eu quero, tá? A tensão. Qual a tensão que eu vou usar? Eu vou usar a tensão de escoamento, certo? 210, 23, 23. É a minha tensão de escoamento. Puxa. Qual a força que eu vou usar? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Gente, vocês estão comigo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, professor. Beleza, estão comigo aí, né? Tá beleza. Ninguém fala nada aí. Então, voltando aqui, né? Qual a tensão que eu vou usar? Eu vou usar a tensão de escoamento do aço. 210 milhões de newtons por metro quadrado. Na minha equação aqui, a tensão, força sobre área. Qual é a força que eu vou usar? É a força que eu já calculei, que é a força de vento. Ó. Quanto que é? 222,85 kilonewton. Vamos botar tudo em newton. Então é 222.850 newton, tá? Dividido por quem? Pela área. Dividido pela área. Faça uma matemáticazinha básica aqui, né? Vou fazer uma matemáticazinha básica aqui. A área vai passar multiplicando e a tensão vai descer dividindo. Então eu vou ter aqui que a minha área é igual a 122.850 newton, né? Isso é newton, dividido por 210 milhões de newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Beleza? Se eu fizer essa continha aí... Professor, Sim. é só uma pergunta. Você não precisa usar o coeficiente de segurança na tensão de escoamento do aço, não? Não, na tensão de escoamento, Minorar? não precisa não. Você pode deixar o 210. É Sabe por porque que em você pode... concreto a gente minora, né? Mas é porque no caso do aço, primeiro que é um produto industrializado, né? Então, essa tensão ela já vem com o coeficiente de segurança da indústria, entendeu? Ela já te fornece a tensão com o coeficiente de segurança. Por isso que a gente não minora. Boa pergunta essa sua. No concreto a gente faz, porque o produto é um produto mais sujeito a dificuldades, imperfeições executivas, né? No aço não. No aço a gente usa o que a indústria manda. Mas eu repito para você, isso varia de 195 a 195 a 260, me parece. Eu lembro o mínimo, não lembro o máximo.
mas os autores eles sugerem utilizar o 210, já levando em consideração uma margem de segurança aí, beleza? Bom, então vamos fazer essa continha aí, 122.850 dividido por 210 milhões, mil. Beleza, eu tenho aqui, ó, o resultado dessa conta aí, resultado dessa continha é 0,00585. O que? Metros quadrados. Então, eu preciso de uma seção de 0,00585 metros quadrados. Veja bem, gente, que aí nós vamos levar em consideração duas coisas. Tá? Nós temos que levar em consideração duas coisas. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, isso aqui tem metro quadrado, certo? O ideal, e os catálogos, nós vamos ver os catálogos em seguida, é que a gente passe isso aqui para centímetro quadrado. Como é que a gente passa para centímetro quadrado? Você cada casa decimal que você desce, né? Você está descendo. Cada casa decimal que você desce, você anda duas casas com a vírgula aqui, ó, certo? Então, se você está descendo, aqui eu tenho metro, né? Ando duas casas é centímetro, é decímetro, aliás, ando duas casas é centímetro. Essa é uma forma de você lembrar, tá? É uma forma de você lembrar. Eu desenhava uma escadinha. Então, isso aqui é igual a 58,50 centímetros quadrados, certo? Essa é a área de metal aqui que eu vou precisar para combater o vento. 58,50 metros quadrados, centímetros quadrados. Beleza, ai, que legal, né? Achei aqui, né? Então eu matei a meu terceiro passo. Calcular as seções necessárias. Matei isso aqui. Beleza, agora como é que eu calculo o perfil? Como é que eu seleciono o perfil? Olha só, eu tenho a seção. Aí eu vou entrar num catálogo de perfis. O seu fornecedor não tem todos os perfis do mundo, do universo, todas as áreas. Ele tem algumas áreas. Então eu sei o que? O meu perfil é um perfil, algumas seções, né? O meu perfil é um perfil I, tá? Eu sei que o meu perfil é um perfil I. Então eu vou entrar no catálogo da Gerdau, escolhi lá um catálogo, porque é o meu fornecedor, né? Você pode usar o da Gerdau, da Belgo Mineira, da Uzi Minas, qualquer fornecedor. Eu escolhi o da Gerdau. Deixa eu interromper esse aqui. Eu vou interromper esse e vou projetar para vocês aí, ó, um catálogo da Gerdau que está disponível. Antigamente era a coisa mais difícil do mundo. Você tinha que pedir, cara, era o negócio mais difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia isso está disponível na internet, tá? Basta você entrar, baixar. O máximo que eles pedem é para você fazer um cadastrinho lá, deixar o seu e-mail. Quando é que tá esse trem aqui, velho? Então, deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui, achei. Tá aqui, perfil I. Vamos ver se aparece para vocês aí agora. Caramba, eu vou ter que baixar o bicho. Só um minutinho, gente. Tem que baixar ele aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar. Catálogo perfil I.
consegue enxergar o bicho aqui agora. Estão vendo aí o catálogo? Capinha do catálogo aí. Da Gerdau aí, tá? Esse catálogo é o catálogo da Gerdau. Então, eu falei para vocês, eu já sei que o meu perfil I e U tem N catálogos lá na Gerdau, tá? N catálogos. Tem outro N catálogos nos outros fabricantes lá. Então, isso aí hoje em dia é muito fácil de você obter. Basta entrar na internet. No caso da Gerdau, não precisa nem de deixar o e-mail. Basta entrar lá e baixar. Certo? Então, aqui, ó, esse aqui é um catálogo de perfil I, né? Um catálogo de perfil I. E isso aqui, ó, é um catálogo de perfil U, tá? Perfil I, aqui, ó, e perfil U, certo? Então, onde é que eu vou olhar aqui, gente? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui essas variáveis aqui, ó, e vou procurar na área do perfil aqui, ó, certo? Procurar na área do perfil. Então, vem aqui, perfil I Gerdau, ó. Bitola, alma, mesa, área. Qual é a área que eu preciso aqui? Vamos voltar aqui, ó. A área que eu preciso, 58 e 50 centímetros quadrados. Então, eu volto aqui no meu catálogo, eu não tenho essa área para o perfil da Gerdau. O máximo que eu tenho é 27,97, certo? Aí eu venho no perfil U aqui, ó, vamos ver se perfil U eu acho. Eu tenho o perfil maior, até 47,40, mas eu não tenho uma área desse tamanho aqui de perfil I. O que eu faço numa situação dessa? Eu mudo o fornecedor, mudo o perfil, certo? Ou dobro os perfis. Uma coisa que a gente poderia fazer é fazer um perfil I duplo. Aí daria, entendeu? Se eu pegar dois perfis de 27,97 aqui e fizer uma solda nos dois perfis, eu teria um duplo T, né? Ou um caixão, eles chamam semi-caixão, porque ficaria com essas abas aqui. Então, uma aba para dentro e uma aba para fora do galpão, né? O fato é, eu tenho que procurar fazer essa área aqui se adequar à minha área necessária, a área que eu encontrei aqui de 58,50 centímetros quadrados, certo? Então, não deu no da Gerdau, nós vamos procurar em outros fabricantes ou vamos compor a área. Eu não vou fazer isso aqui agora, nem tinha visto que não tinha, viu? Não vou fazer isso aqui agora porque vai gastar, a gente vai perder muito tempo fazendo isso. Depois disso aqui, o que é que a gente vai fazer? Bom, nós calculamos a área necessária aqui para meu perfil I, tá? Detalhes que vocês não podem esquecer. Pode ser que o programa ele modifique um pouco essa área, tá? Isso aí é um pré-dimensionamento, muito, você vê que é fácil de fazer, é um pré-dimensionamento muito simples, né? Ele é um pré-dimensionamento muito simples, mas pode ser que o programa leve em consideração alguns outros critérios e aí modifique um pouco essa área para mais ou para menos, certo? É mais comum ele diminuir a área. Por quê? Porque esses cálculos de pré-dimensionamento, em geral, são cálculos muito conservadores, né? A gente faz cálculos conservadores porque a gente não quer problema. Aonde é que o programa mexe? Em geral, ele mexe aqui, carga de vento, ele usa uma carga média com base em probabilidade de ocorrência, tem isso também, tem um cálculo de probabilidade de ocorrência, que o vento máximo registrado foi esse aqui, mas foi uma vez no século, né? Então, faça um cálculo para poder baixar um pouquinho o custo com base em probabilidade de ocorrência. Ele muda um pouquinho isso aqui, né? Que a gente estava falando em 210. Se ele usar isso aqui, como é que fala? Um patamar de escoamento mais alto,
Isso aqui vai diminuir, porque o denominador aumenta. Se o denominador aumenta, o que acontece com a área? Diminui. Né? O denominador aumenta, o resultado final diminui. Então, por quê? Porque você teria uma peça que resistiria a tensões maiores. Né? Se eu tenho um patamar de escoamento mais alto, eu tenho uma peça que resiste a tensões maiores, então, para uma mesma área, eu tenho um esforço resistente maior. Tem um esforço resistente a força, né? Que é maior, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: como as implicações da cobertura, tá? Vamos pegar essa cobertura aqui, ó, e eu vou ensinar para vocês como é que você especifica uma cobertura dessa, tá? Como é que você pré-desenha uma cobertura dessa? Primeiro você tem que definir o tipo que vai ser a cobertura. Em geral, isso já vem no seu projeto de arquitetura. Um galpão como esse aqui, o mais comum é uma cobertura de duas águas. O mais comum, é mais fácil de fazer, né? Então você vai ter uma linha de cumeira, cumeira, tá, gente? Não é cumunheira, não, é cumeira. Tem gente ainda que fala cumunheira, né? Não. Vem de cume, certo? Então você vai ter uma linha de cumeira. Essa linha de cumeira vai estabelecer duas águas. O que é uma água? Uma cobertura. Uma água é um plano de queda de água. Professor, Pois não. não sei se está certo, mas o senhor ainda está apresentando o perfil da Gerdau Desculpa, ainda. desculpa, tá errado, tá errado. Eu vou interromper aqui, porque eu voltei para o pro projeto e não voltei o trem direito. Então vamos voltar para aquele desenho lá e vamos desenhar a cobertura agora do galpão. Aqui, ó. Beleza, tá vendo aí vocês estão vendo aí Apareceu agora. agora tá vendo. Tá. Então eu tava falando assim, vamos optar, nesse caso, por uma cobertura que é uma cobertura simples. Cobertura simples. Cobertura mais simples que tem é a cobertura de duas águas, tá? Então aqui eu vou ter uma linha de cumeira, uma linha de cume, né? Que é o ponto mais alto da sua cobertura. E aqui eu vou ter uma água para cá, uma água para a direita e uma água para a esquerda. Em geral, a gente representa assim, né? Coloca uma setinha aqui, ó. Uma setinha para um lado e uma setinha para o outro lado. Aí você faz o quê? Você achura. O desenhista achura, não é você. Você vai estar na supervisão disso aqui. Né? Você vai estar só falando para o desenhista o que ele tem que fazer. Ele vai achurar aqui para um lado e para o outro. Então, eu tenho uma cobertura de duas águas. O mais comum para fazer cobertura de galpão é usar treliças. Treliças. Então, vamos desenhar uma treliça aqui. Certo? Vamos desenhar uma treliça usando o meu próprio desenho dos pilares aqui, ó. Vamos representar uma treliça aqui, tá? Então, eu vou desenhar uma linha aqui, ó. Isso aqui é a minha linha de treliça. Assim. Pronto, essa é a minha linha de treliça, tá? Eu tenho uma treliça que é uma peça triangular. Triangular. Vamos desenhar essa treliça. Como é que ela é essa treliça? Ela é uma peça triangular. Então, eu vou aproveitar essas duas linhas aqui. Vamos desenhar a nossa trelicinha. Para desenhar a treliça, você tem que saber qual que é essa altura no meio aqui, ó. Essa altura no meio. O telhado está caindo, né? Essa altura no meio aqui, qual que é? Ó. A altura no meio depende do caimento da telha, o caimento exigido pela telha. Então você tem que entrar no site da telha, do fabricante, e descobrir qual é o caimento que a telha exige. Qual é o caimento que a telha exige. Então, o que significa um caimento de 8%? Vamos ver o que é um caimento de 8%. Caimento de 8% é o seguinte: você vai pegar o ponto mais alto e o ponto mais baixo da treliça. Pega o ponto mais alto e o ponto mais baixo dela, tá? Da minha treliça aqui, ó. Por sinal, estou desenhando errado aqui, né? Deixa eu desenhar certo.
Então aqui está a minha treliça, o meu telhado, né? Eu pego o ponto mais alto, mais baixo, onde ela está apoiada aqui, e pego o ponto mais alto dela. O que significa, por exemplo, um caimento de 8%? Telha Eternit, telha de fibrocimento, o caimento dela é 8%, de 8 a 10%. Então vamos usar aqui no caso um caimento de 8%. Ah, onde é que eu achei isso? De 8 a 10%, o caimento da telha. Você procurou no site do fabricante. Telha metálica é diferente, telha cerâmica é diferente, Tá? Telha Eternit é de 8 a 10%. O que significa 8 a 10%? Significa o seguinte, gente. A tangente desse ângulo aqui, ó, se a gente chamar esse ângulo de alfa, por exemplo, a tangente desse ângulo é igual a 0,08. 8%. Então, quando eu tenho um caimento de 8%, vou escrever aqui para você não esquecer, né? A tangente do ângulo, tangente, vamos chamar de A, né? O ângulo A, né? É igual a 0,08. Tá? Isso significa caimento de 8%. E se for um caimento de 10%? Eu vou pôr aqui também para você entender a comparação. Se for um caimento de 10%, significa que a tangente de alfa ela vai ser 0,1. Né? Então, isso é um caimento de 10%. Beleza. E esse aqui, ó, é o meu ângulo A. Esse ângulo aqui é o meu ângulo A. No meu caso, telha de fibrocimento, caimento é 8%. Então, a tangente de A é igual a 0,08. Vamos nos lembrar o seguinte, o que significa tangente de um ângulo? Tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Então, eu posso falar que a tangente de A é igual, se isso aqui for H, né? Minha altura aqui é H. Ó. H. E o meu comprimento desse cateto até o meio do galpão é L. L. Então, a tangente de alfa é H sobre L, certo? Ou seja, 0,08 é igual ao... O que eu quero aqui? Eu quero H, né? Eu não tenho a altura do telhado, eu quero H. Dividido por L. Tenho L? Tenho L. L significa metade do vão. O vão é 18 metros, L é 9 metros. Então, é H sobre 9, certo? 0,08, lembrando, caimento de 8% significa que a tangente desse ângulo aqui ó, é 0,08. Então, a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. H, que é a altura do telhado na cumieira dele, né, o que passa do pé direito aqui, dividido por L. L, metade do vão. Então, metade do vão, eu sei quanto que é 9. Eu quero H, certo? Então, aí eu vou passar meu H, meu 9 multiplicando, né? 9 metros, lembrando que isso é 9 metros, vezes 0,08. Vamos ver quanto vai dar pouquinho. Quer ver? 9 vezes 0,08. 0,72, ou seja, 72 centímetros. Então, se eu tiver uma telha com caimento de 8% e tiver aqui ó, um vão de 9 metros, de 18, né, metade dele é 9, no meio aqui eu vou ter 72 centímetros. Esse H aqui vai valer 72 centímetros. Isso aqui está fora de escala, né? Bom, então aí eu posso continuar desenhando a minha treliça. Isso aqui é o 18 metros, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, agora eu vou desenhar na escala, para vocês verem como é que é. Isso aqui, ó, é 0,72. Zero vírgula
Aí, ó. Essa quedinha pequenininha aí, ó. Certo? Essa quedinha pequenininha. Eu nem vou desenhar ela em 3D, não, senão vai ficar tão pequenininho que não vai dar nem pra gente ver. Eu vou desenhar ela em 2D. Como se fossem só as barras. Então, ó, isso é a minha treliça, ó. Isso é o meu telhado, ó. Em escala. Aí eu tô desenhando em escala. Em geral, se você fornecer esses 3 dados para o programa, se você fornecer esse dado aqui, ó, que é o, o, o vão, né? Que é o vão que eu tenho, que é 18 metros, e fornecer essa altura aqui, que é 72 centímetros, ele já calcula várias treliças para você. E aí você pode fornecer também qual material que você quer, qual perfil que você quer que essa treliça seja feita. Quais suas opções? As opções mais utilizadas são perfil U, perfil cantoneira, que é o perfil L, né? Ou perfil tubular. Essas são as mais utilizadas. Qual que é a mais utilizada de todas? Perfil U. Esse aqui, né? Que é aquele que eu mostrei, né? Um formato do aberto assim. Então, existem os perfis maiores, existem os mais estreitos. Aí você vai informar o programa o peso do telhado, né? Você vai passar todas essas treliças aqui, vai informar o peso do telhado, passar as terças também, que são as peças intermediárias, vai informar o peso do telhado e aí a treliça o programa vai calcular a treliça para você, tá? Então, bom, o que é que nós fizemos hoje? Hoje nós aprendemos a pré-dimensionar os pilares do galpão, né? E aprendemos a configurar uma treliça, tá? Eu não vou terminar a configuração da treliça hoje, porque a nossa aula que vem vai ser sobre telhados. Vai ser a última aula, vai ser sobre telhado de madeira, né? Eu vou falar sobre madeira em telhado e vou falar um pouco também vou começar a aula com esse cálculo de treliça aí, como que você distribui as peças na treliça, tá? E aí, bom, gente, outra coisa que eu vou fazer também é o seguinte, eu tenho que passar para vocês um trabalho, né? Então eu vou passar para vocês um questionário que vai ajudar a estudar para a prova, tá? Essa semana eu vou pegar de novo lá, vou dar uma olhada nas matérias que a gente explorou mais, que explorou menos, e vou montar um questionário, vou deixar para vocês um questionário para a gente pegar e fazer a prova em cima desse questionário. A aula que vem é a última aula, teórica, depois eu vou dar uma aula de revisão, e esse questionário vai ser um questionário, um trabalho também, que eu vou explorar aquela parte assim que às vezes a gente ficou meio sem falar, né? E aí a gente conclui. Beleza? Alguém quer colocar alguma coisa aí ou fazer alguma pergunta? Ninguém? Beleza. Fala. Beleza? Beleza. Então, ok, gente? Pode encerrar? Vou encerrar então. Amanhã nós estamos juntos de novo, né? Amanhã eu vou dar aula de concreto e qualquer coisa a gente conversa amanhã. Ok, gente. Um abraço para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.